Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí mais uma aula de matemática. Está fazendo muito frio aí na casa de vocês ou é só aqui que está fazendo frio? Frio é pouco, né, professor? Minha Nossa Senhora. Minha nossa, agora o pessoal que diz que gosta de inverno me diz o que que é bom, né? O que que tem de bom? Tomar banho é bom, se encher de casaco, né? Ó, lá, o Cristiano diz que adora frio. O que que tá bom o frio aí, Cristiano? Bom tomar um banho, né? Encher de casaco, acordar cedo, sair lá fora. Ah, para comer, né? Para comer pode ser. Pessoal, então a gente vai iniciar, né, mais uma aula. Então, agora a gente vai iniciar um novo assunto, né? A gente vai falar dos logaritmos, tá? Então a gente vai começar estudando na aula de hoje mais do ponto de vista de uma definição, ou seja, aplicar, né, a equação, a função do logaritmo, né? E daí na próxima aula a gente vai estar trabalhando com uma aplicação gráfica, né? Então a gente vai, no primeiro momento, vou trabalhar com os exemplos do slide, né? Depois vocês vão trabalhar com a lista de exercícios. Eu já fiz uma recomendação lá no CAN, então já para deixar o aviso para não esquecer, sábado é um dia letivo de segunda, então vai contabilizar, né? A gente não tem web, né, no sábado, mas vai contabilizar as recomendações que eu fiz hoje, tá? Então, hoje eu já mandei recomendação até domingo, e aí no sábado, então, vocês contabilizam, vai contabilizar horas nessas atividades do CAN, que vocês podem fazer durante a semana, inclusive. Gente, eu vou fechar minha câmera, tá? E aí a gente vai ficar grande o slide aí e vamos começar a conversar sobre o conteúdo. Então, pessoal, a gente vai olhar primeiro uma definição. Então, o logaritmo de um número real e positivo x na base a, positiva e também diferente de um, é o número y ao qual se deve elevar a para se obter x. Então, eu tenho aqui escrito isso aqui na forma de uma equação, né? A forma logarítmica. Tá? Então, o que que é a forma logarítmica? É a forma que eu escrevo, então, log de x na base a é igual ao y. Esse símbolo aqui, que é uma flecha para os dois lados, diz assim, esse símbolo significa se e somente se. Então, essa definição é verdadeira, se e somente se, né? O valor da base, que é o valor do meu A, eu elevar ele na potência do Y, e isso for igual ao X, né? Então, aqui eu vou ter uma forma exponencial. Então, todo o logarítmico, o log que a gente vai estar resolvendo na aula de hoje, a gente vai estar estudando como a gente resolve logaritmo, que tem bases diferentes, que tem o logaritmando, esse aqui é o x diferente, mas para resolver a gente usa uma metodologia de sair da escrita de log para uma escrita exponencial, né? Que daí esta equação aqui, né, você ter um 2 elevado na x igual a um y, se fosse o caso, é uma escrita exponencial, que é o que a gente já fez nas últimas aulas, né? Nas últimas duas aulas a gente estudou as funções exponenciais, né? Olhamos tanto do ponto de vista do gráfico, né, de resolver a equação, né, e aplicar isso a alguns problemas.
Então, a gente começa estudando log partindo de uma definição, né? A gente vai tirar a escrita do logaritmo, né? E vai escrever, transformar ele num problema exponencial, né? A gente vai ver, então, na próxima aula, algumas aplicações gráficas, né? Ver isso aqui em alguns modelos matemáticos, né? Do desenho na construção gráfica, né? Mas o logaritmo, em termos gerais, assim, pessoal, ele tem muita aplicação prática, principalmente, né? Para a gente medir escala Richter, escala de terremoto, né? Então, tem muitos modelos matemáticos que precisam da função logarítmica. A Kelly colocou que a Marley não está conseguindo entrar. Pede para ela tentar trocar de navegador, né? Essa é a primeira dica, né? Tentar trocar de navegador, né? Ou se está no celular, tentar copiar o link, né? E no navegador do celular não ir direto, que às vezes encontra uns probleminhas por causa disso. E aí, gente, eu vou começar com um exercício, ó. Um exemplo. Calcular o logaritmo de 8 na base 2. Tá? Então, a gente escreve log, a base 2, né, fica sempre abaixo do G do log, né? Se eu fosse escrever esse log à mão, né, eu escreveria, opa, deixa eu melhorar minha escrita aqui, eu escreveria assim, log, aí a perninha do G, do log, eu coloco o 2 embaixo, e o 8 fica aqui em cima. No lado da escrita log fica o 8 e a base, que é o 2, fica embaixo. Isso aqui você quer descobrir a resposta. Então, para resolver esse log, a gente usa da definição. O que diz a definição? Ó? Que o valor do A elevado na resposta, que é o y, tem que ser igual ao x. Então, eu tenho a seguinte expressão, que o valor de A elevado no y é igual ao x. Quem é a base? É 2. Quem é a resposta? É o y, que eu quero descobrir. Que é igual a quem? O valor do meu x, que está junto com o log, que é o 8. Então, perceba que o que a gente vai estar resolvendo, muitas questões na aula de hoje, ou todas elas, vai estar em cima dessa metodologia de resolver uma equação exponencial, né? Eu quero descobrir o valor do meu y, né? A pergunta é assim, ó, quanto que eu tenho que elevar 2 elevado na quanto para encontrar o 8? Essa que é a lógica aqui do log, ó. Eu tenho que pensar quanto que eu elevo o meu 2 para mim encontrar 8. Boa noite, Marlene. Tem problema. Então, antes de eu seguir para essa equação aqui, ó, como ela é tão mais simples, vocês podem me responder no chat. Ó, 2 elevado na quanto que dá 8? 3, né? 2 elevado na 3, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2, 8, né? Então, isso de uma certa forma, é calcular o logaritmo na base de 8 na base 2, né? Que a resposta dele vai ser igual a 3. É claro, gente, que às vezes em quando, né, não vai ser tão fácil de a gente enxergar isso. Então, uma das maneiras seria pegar o 8 e fatorar ele. O que é fatorar? É fazer 8 dividido por 2, que dá 4, dividido por 2, que dá 2, dividido por 2, que dá 1. E aí a gente conta quantas vezes aparece o 2. Ó, 1, 2, 3. Então eu tenho 2 elevado na 3. Quando eu tenho uma equação que tem a mesma base, eu posso cortar os 2 e sobra a resposta y igual a 3, né? A gente já tinha visto pelaquela lógica lá de cima. Então, uma escrita do logaritmo é log de 8 na base 2 é igual a 3. O logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3.
Boa noite, pessoal que está chegando, sem problemas. Dúvida, pessoal? Alguma pergunta no exemplo 1? Ok, beleza. Então vamos ver mais um exemplo. O exemplo diz 2, letra B, ó. Letra B diz assim: o logaritmo de 25 na base 1/5. Então, o log de 25 na base 1/5. Perceba sempre que quando a gente escreve o igual aqui, é a resposta que eu quero descobrir. Então, eu quero descobrir qual é o valor do y. Então, eu sei que pela definição, a base elevado na resposta vai ser igual ao valor do meu logaritmando, ou seja, o valor que está dentro junto com o log, que é o meu x. Né? Então, eu tenho 1/5 elevado na y, que é igual a 25. Então, perceba que nem todas as equações é muito intuitivo a gente pensar numa resposta, né? Ó, se você parar nessa linha aqui, pensa assim, 1 dividido por 5, né? Vamos pegar até dali para a gente pensar na calculadora. 1 por 5 dá 0,2. Aí tem que pensar assim, 0,2 elevado na qual potência, né, que é o meu y, vai me dar 25. Consegue entender que nem todas as equações, né, exponenciais a gente consegue pensar no número de cabeça ou fazer uma estimativa tão rápida para encontrar o 25. Então, o que a gente pode fazer? Quando eu caio nesse tipo de equação, você tem que perceber que você tem 5 e 25. 5 e 25 são múltiplos de qual número? De 5, né? Eu consigo pegar toda esta equação exponencial e deixar o lado esquerdo e o lado direito elevado numa base 5. O 1/5, né? O 1/5 ele pode ser escrito como 5 na menos 1, ó. Vamos escrever aqui, ó. O 1/5, lembra que o 5 tem um invisível embaixo? Então, eu posso jogar esse 5 para cima com um sinal negativo. Então, 1 sobre 5 é a mesma coisa que 5 na menos 1. Ou seja, nesse caso é 5 na menos y. 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Porque 5 vezes 5 é 25. Agora, olha aqui, ó, 5 e 5 é igual, né? Então, você corta o 5 e vai sobrar menos y do lado igual a 2. Faz o jogo de sinal, né? Menos, né? Passa a ser menos dividindo, multiplica essa linha por menos 1. E eu já encontrei, então, que o meu y vale menos 2. Então, portanto, o logaritmo de 25 na base 1/5 vai ser igual a menos 2. Dá também para a gente tirar a prova real. Né? Como que eu tiro a prova real? Você pega lá no início da equação, lembra que a gente tinha dividido 1 por 5, dava 0,2? Agora bota 0,2 igual, elevado na calculadora, né? Na calculadora, elevado, quem tem a calculadora que digita a expressão é o chapéu, abre parênteses, menos 2, fecha, igual. Aí eu encontrei 25, né? Para mostrar que tá certa essa minha resposta, né? Se quiser, você testar a resposta, é claro. Pode explicar esse exemplo de novo, professor? Sim. Nós temos que resolver o log de 25. Ele, na base, né, que está junto com o g, né, a base fica abaixo do 25, ali o 1/5. Eu tenho que pensar, o 1/5
eu preciso elevar na qual potência para a resposta ser 25. Então, eu consigo perceber que tanto do lado esquerdo da equação quanto do lado direito, eu tenho 5 e 25. Então, 1/5 pode ser reescrito como 5 na menos 1. E vai ficar igual a um 5 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que o 25. Aí eu simplifico os dois 5 e vai sobrar em cima do 5 na menos 1 tem o y do 1/5. Então ficaria assim com menos y igual ao que sobrou no outro lado, que é o 2. Então resolver a equação menos y igual a 2, né? É a mesma coisa que eu passar para o outro lado dividindo, que está menos na frente do y, e eu ficaria com y igual ao menos 2. Né? Aí é só copiar o enunciado, que era log de 25 na base 1/5 é igual a menos 2. Certo. Pessoal, letra B, mais alguma dúvida? Alguma parte que não ficou claro? Ele é basicamente escrever a elevado na x igual a y, né? Isso, só que daí, em vez de x, a gente escreve a resposta a na y igual ao x. Ele inverte um pouquinho a lógica da equação exponencial, porque depois o x e o y aqui na hora de fazer o gráfico ele tem um sentido contrário, por isso que eu já mudei as variáveis. Então, tu pensa assim, que é o a elevado na y, que é igual ao x. E você procura o y agora, e o x é dado. Ah, tá, agora eu entendi. Certo, vamos perguntando, pessoal. Ó, Bruno, o 1/5, né? O 1/5 foi dado lá no início da questão, que era a base, né? O valor do meu A era 1/5. Então, quando eu tenho uma equação, né? Ou uma fração, né? Uma fração aqui, vou botar até o outro sinal. Aqui vou botar o 1 invisível em cima do 5, até trocar de cor. Então, você tem uma equação, né? Uma fração, né? Então, toda essa fração, por exemplo, 1 dividido por 5, ela pode ser reescrita como um 5 elevado numa potência menos 1. Né? Isso aqui é da potenciação lá das séries iniciais, lá do fundamental, né? Quando a gente trabalha um pouquinho da potenciação. É daí que surge essa ideia que essa escrita de 1/5 pode ser reescrita na forma de 5 na menos 1. Aí, eu acho que a tua dúvida é aqui embaixo. O menos 2 saiu da onde? Esta equação, talvez aqui, ó, tá menos y igual a 2, né? Então, você tem duas formas de enxergar isso. É de multiplicar toda a equação por menos 1. Aí eu faria y vezes menos 1 fica mais, né? E o 2 com o menos fica menos. Ou passar o 2 para dividir. Tu diz dividir, né, Bruno? Tu tá pensando em fazer 1 dividido por 5. Ele complica um pouco se tu usar decimal agora, porque daí tu vai ficar assim, ó. Se tu dividisse 1 por 5, daria 0,2. É isso que tu tá falando? Isso, tá. Então, por exemplo, ficaria 0,2 elevado na y igual a 25. Né? Então, o que que ia acontecer? Por mais que tu fez essa divisão, agora tu tem que pensar como que eu transformo 0,2 e 25, deixar na mesma base. Aí você teria que acabar voltando para 1/5, né?
ou pensando que a 0,2 é a mesma coisa que 2 dividido por 10, né? E aí tu ia acabar chegando num quinto, então não é uma estratégia boa a gente fazer essa divisão, porque quando vai ter as frações aqui, elas sempre vão ser múltiplas de algum modo com a equação do outro lado para poder simplificar. Ou um quinto. A gente vai fazer mais atividade, Bruno, mas é que assim, ó, é só uma escrita diferente, talvez, ó. Se você tivesse que escrever 1/2, então 1/2 é a mesma coisa que 2 na menos 1. Vou botar outros exemplos. 3 sobre 4. 3 quartos. Aí isso aqui ó, vai ficaria 3 vezes o 4 na menos 1. Todo número de baixo ele pode vir para cima e trocar de sinal, né? Por exemplo, aqui 1 sobre... Vou fazer diferente agora, ó. Vou pegar aqui, ó. 2 elevado na menos 3. Então, isso aqui é 1 sobre 2 na 3 positivo. Vamos treinar um pouquinho mais, então. 3 elevado na menos 5. É 1 sobre 3 na 5. É uma regra matemática, né? A gente dá para escrever isso aqui por letras, se quisesse, né? O valor que está a tua base, ela pode ir para baixo com sinal positivo. A mesma coisa é voltar para cima e trocar o sinal, né? E isso se torna verdade num ponto de vista que se você resolve na calculadora 1 por 5, né? Talvez isso ajude a entender um pouco, Bruno, assim, ó. Se tu dividir 1 por 5 dá 0,2. Agora, se tu pegar 5 elevado na menos 1, chapéu na menos 1, também vai te dar 0,2. Vamos fazer mais uns exemplos, acho que vai clareando, né? O que é... Começa a escrever, na verdade, esse tipo de equação, mas vai perguntando se tiver dúvida no ponto de vista procedimental, né? É que acaba que esse tipo de conteúdo, log, não é muito utilizado aí na matemática depois do dia a dia. A gente acaba usando muito lá no log, e daí essas operações vão ficando sem usar, né? E hoje a ciência, a neurociência nos mostra que quando a gente não ocupa muito alguma coisa, né, é muito fácil de tender a esquecer, né? Então, para a gente fortalecer essas redes neurais, esses neurônios, a gente vai praticando, né? Então, isso é bem bacana a abordagem do Kahn, que tem lá umas atividades de crescimento que vocês estão praticando e vai voltando. E quanto mais vocês exercitar, né, mais vocês errar, aprender, né, aí vocês vão conseguir lembrando e colocando isso aí em dia. Tá? Ó, agora a gente vai resolver o log, exemplo C, de 1000. Perceba que debaixo do log não tem base. Tá? Então, isso é uma outra regrinha dos logaritmos, que quando não aparece base, a base é 10. Então, quando a gente está estudando um log que não tem base, fica sem nenhum número embaixo, é o logaritmo de base 10. Então, eu tenho que resolver. A elevado na y é igual a x. É definição. Então, eu tenho 10 elevado na y igual a 1000. Agora, essa parte aqui fica fácil, né? Por quanto eu tenho que elevar 10 para encontrar 1000? Né? 10 elevado na qual potência? Na terceira. Né? Porque 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 dá 1000. Então, ou seja, eu posso reescrever estes 1000 como 10 elevado na 3. Aí eu corto os dois 10
e o meu y vale 3. Resposta, logaritmo de 1000 na base 10, quando não aparece a base é 10, é igual a 3. Acho que é importante vocês perceberem que tudo que a gente vai estudar agora, eu vou ensinar vocês a resolver isso analiticamente, tá? Então, tudo que a gente está resolvendo esses log, a gente está usando ele através da equação exponencial. Se vocês olhar para a calculadora de vocês, ela tem uma tecla log. O que vocês têm que tomar cuidado? Que essa tecla log, ela é para logaritmo de base 10. Então, existe uma forma da gente resolver que chama-se mudanças de base. Vamos ver se semana que vem a gente consegue dar uma pincelada nisso, mas senão, acho que para mim o mais importante aqui é entender a partir da definição e resolver desta forma, do que ir direto para a calculadora. Porque lá na calculadora só vai ter sentido para vocês calcular o log de base 10. E aí, quando não tem a base, tem algumas equações que às vezes demora mais tempo você transformar a equação, deixar ela preparada para ir para a calculadora do que fazer isso aqui, conforme foram alguns exemplos. Exemplo C, pessoal. Dúvidas? Perguntas? Ok, muito bem. Então vamos complicar um pouco, se já está. Teriam ser todas de base 10, a Silvia colocou. Vamos colocar uma raiz quadrada, né? Coloca a raiz quadrada, aí já acha que é uma coisa de outro mundo, gente. Não é de outro mundo, tá? Dá para a gente fazer bem tranquilo uma raiz quadrada. Eu vou fazer um parênteses aqui, ó. Você tem o log de 4, a base é a raiz quadrada de 2 e qual que é o valor do meu x, né? Qual que é o valor do y. Então, a base é raiz quadrada de 2 elevado na y igual a 4. Eu quero descobrir quanto que eu tenho que elevar a raiz quadrada de 2 para obter 4, né? Então, por quanto eu tenho que elevar a raiz quadrada de 2 para obter 4? E aí a gente pode pensar assim, ó, como que eu transformo esta base aqui, raiz quadrada de 2 e 4. Esses números são múltiplos de qual número? Qual base que vocês imaginam que tem que deixar? 2. Muito bem, todo mundo digitou lá 2. Agora, a raiz quadrada de 2, a gente tem que lembrar que toda raiz quadrada, ela pode ser reescrita na forma de uma fração, onde tem 1 invisível e a raiz quadrada tem um 2 invisível. Então, vamos tentar escrever que isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado na 1 sobre 2. Deixa eu voltar aqui e escrever bem bonito. Então, a raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 2 elevado na 1 meio. Essa escrita aqui, fazia tempo que vocês não viam, isso aqui parece algo novo. Querem que eu exercite mais exemplos só para entender por que a raiz quadrada de 2 é 2 elevado na 1 meio? Sim, professor. Sim, professor, pode fazer mais uns exemplos desses. Tá. Então vamos puxar aqui um parênteses, tá, gente? Só vamos fazer um parênteses, ó. Então, raiz de 3. Então, raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que 3 elevado na 1 meio. Esse meio vem do 2 do índice,
e o 1 vem daqui que é invisível. Outro exemplo, uma raiz cúbica de 4. Sim, Bruno, sempre essa lógica, ó. O 4, aí em cima do 4 tem o 1, então o 1 elevado na terceira. Raiz de 5, agora eu podia botar aqui, ó, 3 elevado num 3 ali. Então ficaria, pega o índice e o 1 invisível. Exatamente isso, Bruno. Sempre assim, vai pegar o índice e o 1 que está invisível. Então agora aqui, por exemplo, eu coloquei o 5 elevado na 3. Então poderia ser 5 elevado na 3 sobre 2, né? O índice sempre vai aparecer, o índice quando não aparecer, né, é 2, e quando for cúbica, quarta, qualquer outra raiz, ele tem que aparecer. Como é que fica o da raiz cúbica de 3 mesmo, professor? A raiz cúbica, esse aqui eu coloquei, perdão, esse aqui o último eu fiz assim, ó, eu fiz a raiz, de raiz quadrada de 5 elevado na terceira. Raiz quadrada de 5 na terceira. Aí eu vou colocar 5 elevado na 3 sobre 2. O da cúbica era o 4. Daí é outro exemplo. Então, a raiz cúbica de 4. Então, em cima do 4 tem 1 invisível. Vai ficar 4 elevado na 1 sobre 3, porque ela era cúbica. Daí não era quadrada, mas fica 1/3 em cima do 4. Ah, tá, agora entendi. Beleza? Então a gente revisou um pouquinho aqui a parte dos índices. Agora olha aqui, ó, vocês têm 2 e 2 é a base, né? Então 2 elevado a 1 meio de y igual a 4, dá para escrever como 2 ao quadrado. Então eu vou cortar 2 e 2, vai sobrar 1 meio de y igual a 2. Esse metade aqui passa para o outro lado multiplicando. Então vai fazer 2 vezes 2, 4. Ou seja, o logaritmo de 4 na base raiz quadrada de 2 vai valer 4. Então, o log de 4 na base raiz quadrada de 2 vai valer exatamente 4, né? Daria para voltar nessa equação aqui e trocar o y por 4 e resolver esta equação, né? Simplificar aqui o 4 com o índice 2, né? E ia ver que depois ia encontrar isso aqui como duas raízes, né? E ia encontrar um 4 depois como resposta. Pessoal, dúvidas vão colocando aí no chat. Muito bem, Alexandra. A Alexandra colocou uma ideia, para quem está com bastante dúvida. As propriedades da potenciação ajudam bastante. Exatamente as regrinhas lá de multiplicar, somar, né? Produtos de bases iguais, divisão de bases iguais, né? Tudo isso aí é propriedades da potenciação, regras da radiação e potenciação ajuda bastante nessa parte aqui, que vai lembrando dessas regras do que pode ser feito e o que não pode ser feito, né? Muito bem. Seguimos para a letra E.
Próxima questão diz assim, ó, calcular o log de 0,5 na base 16. Então eu tenho que fazer essa pergunta, ó. 16 elevado na y é igual a 0,5, né? Por quanto que eu tenho que elevar o 16 para obter 0,5, né? Sim, Bruno, nas provas vocês vão poder usar a calculadora nesse momento. Na verdade, no ensino superior eu libero o uso da calculadora, né? Mesmo que fosse presencial, vocês poderiam usar a calculadora, tá? Pode sim usar a calculadora. Só que o que eu estava falando antes, né? Nem tudo vocês vão conseguir resolver diretamente pela calculadora, né? Tem algumas coisas que a gente tem que aplicar algumas regras que facilitam, né? Mas depois também na próxima aula vamos ver se eu mostro uma outra forma de aplicar os log, inclusive desse tipo de equação, que às vezes ajuda. Então, pessoal, vocês têm assim, ó, 16 elevado em qual número que dá 0,5? Então, vocês têm um 16 e um 0,5. Então, tem que tentar pensar que base que isso pode ser igual. Então, aqui, como tem o 0,5, às vezes complica um pouquinho o 0,5, né? Aí a gente tem que usar uma estratégia de pensar o seguinte: 0,5 é a metade, concordo? 0,5 é a metade. Então, o 0,5 ele pode ser reescrito como 1 dividido por 2. Beleza? Ó, 0,5 é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Quando eu divido 1 por 2, dá metade, 0,5. 16 eu posso transformar isso na base 2. 16 é a mesma coisa que 2 elevado na quanto? 2 elevado na 4? 2 elevado na 4. Muito bem, Juliana. Os colegas colocaram aí no chat. 4. 2 elevado na 4. Agora, nós temos o seguinte, então 2 elevado na 4y é igual a 1 meio. Eu tenho 1 meio e 2, então posso deixar isso aqui na base 2, ó. Vocês acabaram de ver que quando eu tenho a escrita de 1 dividido por 2, é a mesma coisa que 2 elevado na menos 1. Lembra que a gente viu que em cima do 2 tem 1 invisível? Então, esse 1 invisível pode ir para cima como menos 1. Então, eu posso cortar 2 com 2, sobrou 4y igual a menos 1. Então, o 4 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Tanto o meu y vai ser menos 1 quarto. Então, o log de 0,5 na base 16 é igual a menos 0,25, ou menos 1 quarto, né? Mas mais interessante a gente deixar isso escrito aqui, não 1 quarto. Prova real, pessoal. Ah, professor, ficou meio na dúvida aqui, dá para testar se está certo? Sim. Pega lá no início da equação, aí sim vocês podem pegar a calculadora e digitar 16, chapéu, né, ou elevado na potência, 0,25, que é 1 quarto, né? E aí vocês vão encontrar que a resposta é 0,5, que foi dado na questão inicialmente, né? Ok, letra E. Professor, como é que faz a prova real mesmo? Prova real, Bruna, você pega bem no início da equação, aqui o 16, ó, e vai trocar o y pela resposta, que é 1 quarto negativo, né? 1 quarto negativo, só para testar a resposta, é 0,25, né? Negativo. Então, você poderia pegar a calculadora e colocar 16, chapéu, que é o elevado na potência, né? Umas calculadoras é chapéu e outras é y na x.
Aí digitar menos 0,25 igual. Aí tu tem que encontrar a resposta 0,5 para mostrar que isso aqui é verdadeiro. Certo, obrigada. Conseguiu fazer? Sim, consegui fazer. Eu tava botando 1/4, daí não ia dar certo. Daria, só que teria que botar um menos e parênteses daí, porque senão a calculadora já, conforme a gente Eu não não usa botei parênteses daí. se tu não usar o parênteses, a calculadora já vai pegar o primeiro valor, elevar e o outro depois vai dividir, né? Daí ela já faz confusão. Vamos ver mais uma, pessoal. Ó, é calcular o log da raiz cúbica de 32 na base 2. Então, eu tenho 2 elevado na y igual a raiz cúbica de 32. Lembra que a gente treinou agora há pouco que para resolver a raiz, basta eu pegar então o 32 e elevar como é cúbica, vou elevar na 1/3. Tudo bem? Raiz cúbica, 32 na 1/3. Agora, o 32 em relação ao 2, ele é múltiplo, né? Aí eu tenho que pensar, 32 é a mesma coisa que 2 elevado no qual expoente? O Wagner colocou para nós que é 5, né? 2 elevado na 5 é 32, então eu vou levar 2 na 5. Agora, ó, eu posso cortar esse 2 com esse 2 e vai sobrar y igual a 5 vezes 1, 5 sobre 3, 5 terços. Então, o logaritmo de 32 da raiz cúbica de 32 na base 2 é igual a 5 sobre 3, 5 terços. Ok, pessoal, dúvidas, perguntas? Então, pessoal, a ideia agora é vocês trabalhar na lista 7, então, que está lá no CIGAR. E aí eu fico à disposição para tirar as dúvidas, tá? Então, deixar aqui um pensamento para vocês. E aí combinamos que eu já recomendei lá no CAM para essa semana que vai valer. Bruno, Honda é uma autora de uns livros bem famosos aí que o professor gosta bastante, por isso que eu vou tirando umas frases dela. Conte mais, prof. Os livros dela é O Segredo, O Poder, A Magia, livros de autoajuda, vamos imaginar assim, que tem pensamentos bem bacanas. Ó, a Rosângela já leu, que legal, Rosângela. Gostou? E aí, pessoal, então, para o sábado, fica as recomendações do CAN que eu já fiz hoje, tá, gente? E aí eu fico à disposição. Isso, Bruno, tem o filme. Tem um novo agora do Bob Product. Aham. E tem um novo que está na Netflix também, muito bom. Mas eles têm em outras plataformas também, né? Não é só. O Segredo, Ouse de Sonhar. Ouse de Sonhar, alguma coisa assim. Não
Não tenho bem certeza, mas não sei se ele começa com o segredo, mas é ouse de sonhar, alguma coisa assim. Isso, tu vai gostar, é bem bacana. E aí, pessoal, então, eu fico à disposição aí para tirar as dúvidas de vocês, né? Sim, Patrícia, ó, o Khan Academy eu recomendei hoje, né, para fazer as atividades até domingo à meia-noite, como sempre, né? Só sábado a gente tem aula, né? É um dia letivo, então eu já fiz a recomendação hoje que essas atividades do Khan vão valer para o sábado, né? Não, Marco, né? Os exercícios daí fica até domingo à meia-noite, como sempre eu falei, né? Bruno, eu vou olhar o YouTube, o canal, beleza? Legal, vou olhar, pode deixar. Já cliquei aqui para salvar. Deixa eu ver, Elisandra. Essas vão valer nota além do CAN. Não, as do CAN, Elisandra, valem nota do CAN, né? Como cômputo total, tá? E as listas, lembro que é para praticar, né? Ele não precisa se integrar, devolver elas para mim, né? Pessoal, boa noite, então, uma boa semana a todos. E quem quiser trabalhar, pessoal, e tirar dúvidas agora, aí eu fico à disposição para tirar as dúvidas, tá? Quem quiser continuar, né, lembre que eu permaneço aqui, posso puxar a lista e ir tirando dúvidas, tá? Bruno, como eu calculo o ângulo qual questão que tu tá fazendo? Marco, sim, dá. Ah, os outros, Marco, sobre os da semana passada dá para fazer. Por mais que acabou o prazo, sempre façam, tá? Que sempre eu vou considerar, né? Nem que se vale um pouquinho menos, mas façam mesmo que for atrasado, tá, Marco? Pode fazer. Isso que o Marco perguntou é do CAN, né, pessoal? A lista não precisa entregar. Isso, a lista não precisa. Eu acho que o Marco perguntou era do CAN. Eu achei que dava para fazer hoje, mas fiz os outros. Acho que é do CAN. Então tá, pessoal, boa noite a todos. Até semana Boa, que vem. boa noite, até a próxima semana. Bruno, vamos ver. Helicoidal. O que que é isso, Bruno? O que que tu tá falando, Bruno? Boa noite, pessoal. Boa semana, quem desejou. Ah, uma curiosidade, ângulo helicoidal. Não sei o que que é isso. Ah, Roberta tava aí. Boa noite, prof. Não tinha visto. Marco, vamos ver por que que não tá aparecendo no CAN. Deixa eu ver aqui, Marco. Aguarda um minuto aí, vamos ver. Vou desligar.